A reportagem do guia Criciúmal com o preparador físico do Tupi Futebol Clube, Fabrício Traksinski, que vai se apresentar ao torcedor e falar um pouco de sua carreira até aqui no futebol. Boa tarde, Fabrício. Boa tarde, Clécio. Boa tarde ao pessoal de Criciúmal, boa tarde aos ouvintes, aos amigos que acompanham a rede social do Guia de Criciúmal. Eu sou um que estou sempre acompanhando as notícias aqui da região, aqui por vocês, lá em Porto Alegre. Cara, tô gostando de estar aqui trabalhando junto ao clube aqui. Era já até um desejo que eu tinha já de ter vindo antes, se fosse possível, por causa que é uma cidade que sempre me chamou a atenção pela história que ela tem dentro do futebol gaúcho, né? Até por causa que os dois maiores goleiros da história do estado saíram daqui, né? Que é o Tafarel e o Darley, né? Mas estamos aqui para desempenhar um bom trabalho agora esse ano, para conseguir, junto com o Tupi, o objetivo que tanto ele deseja, né? Você passou por quais clubes até aqui? Conte-nos um pouco sobre sua formação e tudo mais. Olha, comecei em 2004 na base do Inter, né, na escolinha Ubra do Inter. E depois segui uma carreira lá junto ao clube lá, infantil, juvenil, né, no caso. Rodei pelo São José de Porto Alegre. Claro que São José foi depois de um período que eu fiquei parado, mais por opção de casamento, tudo, que eu tive que escolher, no caso, de ficar mais parado em casa, no caso, né? Aí tô aqui em outro negócio lá, dentro da educação física mesmo. Voltei ao São José em 2014, isso, 2014. 2015 permaneci no São José, depois 2017 2016 fui para o Rio Verde de Goiás. 2017 Novo Hamburgo, Oriente de Canoas, aí depois voltei para o profissional de novo no Nacional de Rolândia lá, onde a gente teve acesso em 2018. 2018 era para ter ido para Patos, Paraíba, aí em função de lesão não consegui. Acabei parando em 2019 no Guarani de Bagé, onde a gente teve acesso lá com uma campanha invicta lá na Terceirona lá. E depois Frei Paulistano, Barbária no Ceará, vice-campeão do primeiro turno do Cearense, lá do primeiro turno do Cearense. Frei Paulistano lá de Sergipe lá. E outros clubes aí, 15 de Jaú de São Paulo, enfim, Assisense de São Paulo. 15 de Jaú foi o último, né? Foi o último, onde a gente fez uma boa campanha lá, que infelizmente, por detalhes da bola, não tivemos acesso lá. A equipe excelente, trabalho time muito tradicional muito também. Tradicional, que até eu digo sempre, é um clube que eu torço para logo estar numa 3, numa 2, por causa que a estrutura que eles têm lá é monstruosa. A gente até é amigo no Facebook há muito tempo, por isso eu acompanhava quase sempre onde você andava. Fabrício, como está o trabalho? A semana foi uma semana de trabalho muito intenso. Como está essa preparação do Tupi para o gauchão da Série A2? A gente está hoje na 6ª sessão com bola, né? Já trabalhamos 8 sessões. E foi feito, a gente começou com as avaliações de percentual de gordura, avaliação de VO2, teste de agilidade para ver como é que estava o parâmetro dos atletas, até por causa que tem muito atleta que vem muito tempo parado, com uma defasagem grande na questão física. Então, graças a Deus, nada de muito alarmante, tudo dentro de uma coisa que é adequada, no caso, para quem está muito tempo parado às vezes. E agora, em cima disso, a gente começou o planejamento individual, passando para os atletas, para quem tem perder peso, questão da alimentação. A gente entrou com termogênico também para acelerar essa perda, essa baixa desse peso excessivo, no caso, né? E teste de VO2 para a gente ver a capacidade ventilatória deles. E isso tudo eles vão conseguindo melhorar agora na questão dos trabalhos, principalmente questão do trabalho de força, trabalhos de agilidade. E a gente está tentando adequar todo o trabalho para também não sobrecarregar o atleta, já que a gente tem um período mais curto de trabalho, a gente tem 4 semanas até a estreia, então a gente tem que ter esse controle. E em cima disso a gente faz o controle diário de peso, faz o controle do esforço deles, do repouso deles, a questão do sono, questão do desconforto, para avaliar como é que eles estão no dia a dia deles, para saber da melhor forma possível trabalhar. Que às vezes o atleta está sentindo desconforto, a gente tem que saber segurar também para não lesionar. Até porque o elenco também não é um elenco muito grande. Reduzido. Então tudo isso a gente tem que ter o cuidado, um controle adequado no caso, para não
não estourar lá adiante, para não prejudicar o trabalho do professor Leandro e também não deixar o atleta parado, por causa que se ele parar, até ele voltar e recuperar de novo a forma física, Perde muito, perde né? muito. Essa semana também começa trabalho em academia, né? Isso também é importante. Sim, importante. Hoje em dia, principalmente numa questão que eu penso, na questão da prevenção da lesão, o trabalho de força é muito necessário. Ele tem que andar junto com a parte física, técnica de campo, no caso. Então, o trabalho de força, propriamente dito, vai me ajudar muito nessa questão também de prevenção de lesão, por causa que eu vou estar reforçando a musculatura desse atleta, deixando ela melhor para o trabalho do dia a dia, para que chegar aqui dentro e dar o máximo sem sentir nenhum tipo de desconforto e com toda certeza também a gente não ter risco de lesão, já que é uma competição que vai exigir também, né? E até já prevendo a questão da lesão também, a gente vai tentar, a gente vai fazer todos os jogos, questão de gelo, recuperação no pós-jogo, também para já começar a recuperação do atleta no pós-jogo também. Isso que eu ia te pedir, a divisão de acesso gaúcha é quase só quarta, domingo, é um calendário muito rápido, maluco, como todo o calendário do futebol brasileiro. Isso também torna teu trabalho mais difícil, né? Torna mais difícil, até por causa que o tempo para trabalhar também vai ser pouco também, né? Vai ser, bem dizer, joga, recupera, treina com os que tiverem pouca minutagem, até E isso já a gente tem vai jogo ter de que novo. ter controle também na minutagem para poder deixar todo mundo mais ou menos homogêneo, no caso, né? Recupera, joga e vai para o jogo de novo. Então, é uma coisa que a gente também vai ter que ter todo o cuidado, a questão da alimentação, da suplementação. E aqui eu estou sendo feliz por causa que a gente tem uma alimentação muito bem feita, então muito caprichada. Então, Dona Salete capricha, Dona né? Salete É capricha o bastante. terceiro ano que todo mundo fala bem dessa Olha, questão. não tem, assim, ó, acho que é o segundo clube que eu digo assim, ó, acho que depois do 15 já é o segundo clube que eu tô pegando, assim, que eu passei. O Guarani também tinha, também não posso reclamar também, que tem uma alimentação totalmente adequada Que bom, Fabrício. para o atleta. E isso na recuperação deles, tanto no pós-treino, que a gente tem treinos intensos, é um trabalho intenso no caso, quanto na questão do pós-jogo, vai nos ajudar bastante. Outra questão, eu e o Leandro conversávamos há pouco, vai estar na entrevista dele também, mas a questão das viagens, né? O Tupi vai viajar, se eu não me engano, 5.200 quilômetros nessa Série A2. É o clube que mais viaja de forma disparada. O único vizinho próximo aqui, que era a União Frederiquense, jogou a Série A desse ano. Isso também é um problema, né? Não, são viagens cansativas, né? Até por causa que a gente está, grosso modo falando, a gente está no final do estado, bem dizer, na No ponta canto do contrária do estado. É. Na ponta contrária do estado, né? Então, na ponta norte do estado. Então, torna também a questão logística também bem difícil também para nós, também, por causa que as viagens são longas, principalmente que a gente vai 4 vezes para a Serra e uma vez na Grande Porto Alegre. Então são Só 5 Passo Fundo, que é um Passo pouco perto, Fundo, são que dois é jogos. no meio quase do caminho, são 2 jogos. 4 horas igual. Então, tirando isso, são tudo viagem de 5, 6 horas dentro do ônibus. Então, tudo isso também já dificulta também. Então, toda essa questão logística tem que ser muito bem planejada para o atleta chegar lá, poder descansar no hotel, poder recuperar bem. A gente também fazer um trabalho lá de alongamento com ele para tirar o cansaço da viagem, por causa que é uma viagem que cansa. Tirar o ônibus das pernas, Tirar o diria ônibus da perna. Paulo Henrique Marques falava tirar essa. o ônibus da perna, então é bem nesse sentido mesmo. Então tudo isso vai ser ainda um fator a mais nessa questão toda, né? Mas com certeza, cara, pelo grupo que a gente tem hoje de atletas, pela qualidade que eu vejo aqui, dos jogadores aqui, a gente tem tudo para fazer uma boa campanha. São atletas que estão vindo focado num objetivo só. É um grupo que está realmente se fechando. E, cara, temos tudo para conseguir fazer um bom trabalho aqui numa dessas, fazer uma história bem bonita aqui dentro do Tupi aqui. Fabrício, obrigado pelo seu tempo conosco aqui, foi um prazer esse bate-papo. E a gente estará aqui durante a semana, mais uma vez, cobrindo os trabalhos do Tupi. Boa semana de trabalho para ti. Não, obrigado.